Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o Giro Bitcoin de hoje, o Bitcoin nesse momento está custando 64.289 dólares, com uma valorização de 0,4% nas últimas 24 horas. Variação positiva similar à do Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, que nesse momento está custando cerca de 3.150 dólares. A gente não pode falar ainda de uma recuperação, a gente pode falar que pelo menos nessas últimas 24 horas, no momento de gravação desse episódio, o mercado parou de cair. No dia de ontem, a gente teve uma queda bastante intensa de diversos projetos da maior parte do mercado, mas agora pelo menos já começou a se estabilizar. E essa estabilização não está refletida ainda, pelo menos, nos ETFs de Bitcoin Spot. No dia de ontem, a gente ainda não tem o lançamento de algumas das principais gestoras, de alguns dos principais ETFs, como o da BlackRock. A gente não tem os dados da BlackRock ainda. Mas, desconsiderando da BlackRock, da VanEck, da Invesco, que ainda não submeteram os dados, o dia de ontem representou uma saída de 2.748 bitcoins, sendo uma saída recorde nessa semana. Para vocês terem uma ideia, só o da Grayscale saíram mais de 2.100 bitcoins, mas não foi o único que teve saída, que nem o que geralmente acaba acontecendo. O da Fidelity também teve saída, o da Arc21 também teve saída, o da Bitwise também teve saída. Então, para a gente saber a real dimensão e o real resultado do dia de ontem dos ETFs, a gente precisa do ETF da BlackRock, que ainda não temos essa informação. Naturalmente, a gente vai trazer aqui para você essa informação assim que a gente tiver. Ou seja, provavelmente só no episódio da próxima segunda-feira. No episódio de ontem, a gente trouxe aqui para vocês a questão dos dois cofundadores da Samurai Wallet que foram presos. E foram presos basicamente por duas denúncias. A primeira por facilitação de lavagem de dinheiro por causa do mixer de criptomoedas. E a segunda é por ser um serviço de transmissão de dinheiro não registrado. E somando essas duas possíveis penas, são 25 anos de detenção. E no dia de ontem, o FBI emitiu um alerta para os cidadãos americanos contra o uso de serviços de transmissão de dinheiro não registrados, enfatizando as preocupações com as operações ilegais e a possibilidade de interrupções financeiras. Esse anúncio, que foi feito no dia de ontem, no dia 25, o FBI instou os americanos a usarem apenas essas empresas que cumpram as leis existentes de QIC e de anti-lavagem de dinheiro, que é a AML. Abre aspas, algumas medidas simples podem impedir o uso não intencional de serviços não conformes. O FBI conduziu recentemente operações de aplicação da lei contra serviços de criptomoedas que não foram licenciados de acordo com a lei federal. Fecha aspas. Vale ressaltar que o foco, de qualquer forma, está sendo em mixer e em ferramentas de privacidade. Se você não sabe o que é um mixer, é exatamente o que o próprio nome diz, é como se fosse um liquidificador. Se você vai fazer uma transação de um endereço A para o endereço B, ele embaralha, ele mistura várias transações e dificulta o rastreio. Então é isso que um mixer de criptomoeda faz, e o mixer está claramente sendo algo perseguido agora pela justiça americana. E esse aviso que o FBI está dando aos americanos parece uma sinalização de que não serão apenas as plataformas, as ferramentas que serão perseguidas, que se eles conseguirem identificar talvez usuários frequentes, usuários recorrentes, esses usuários também sejam sancionados de alguma maneira. Vale o aviso e vale a cautela se você está em território norte-americano. E falando em território norte-americano, a deputada Maxine Waters, que é membro da maior classificação do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos, sugeriu que os legisladores estão progredindo na aprovação de legislação sobre stablecoins. Em uma entrevista anteontem para Bloomberg, no último dia 24 de abril, a deputada afirmou que tem trabalhado muito bem com o presidente da Câmara na legislação sobre stablecoins e recuperação de fundos de bancos, além de ter conversado com legisladores do Senado dos Estados Unidos. De acordo com os membros da maior classificação, apenas alguns ajustes adicionais eram necessários para que o projeto de lei sobre os stablecoins avançasse na Câmara. Abre aspas. A questão tem sido muito complicada. Temos tantas entidades envolvidas, todos têm algo a dizer. Tivemos que reconhecer todas essas preocupações. Ao fazer isso, na análise final, trata-se de garantir que os investidores e as pessoas estejam protegidas e de que não tenhamos um projeto de lei sobre stablecoins onde as empresas não têm os ativos que afirmam ter. Fecha aspas.
Ou seja, nos próximos tempos, os Estados Unidos também vai ter mais uma regulação sobre stablecoin. Se vai ser alguma regulação positiva ou proibitiva, só o tempo vai dizer, mas infelizmente é algo que a gente já consegue supor. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Consensys, que é uma empresa de desenvolvimento de software especializada em Ethereum, entrou com uma ação contra a CVM, contra a SEC nos Estados Unidos. SEC, para quem não sabe, é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. E essa ação da Consensys é contra a SEC e seus 5 comissários por alegações de que planejam, abre aspas, regulamentar o Ethereum como um valor mobiliário, fecha aspas. Um documento datado de 25 de abril no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte do Texas, a Consensys alegou que a SEC havia orquestrado uma campanha, abre aspas, para assumir o controle sobre o futuro das criptomoedas, fecha aspas, com ações de fiscalização destinadas a regular o Ether como um valor mobiliário. A empresa citou ainda o histórico da SEC de declarar que o Ethereum não era um valor mobiliário já em 2018, alertando sobre possíveis ramificações da comissão mudar sua posição depois que empresas construíram negócios com base em precedentes regulatórios. Abre aspas, a tomada ilegal de autoridade sobre o ETH pela SEC seria um desastre para a rede Ethereum e para a Consensys. Cada detentor de Ether, incluindo a Consensys, temeria violar as leis de valores imobiliários se ele ou ela transferisse ETH na rede. E a capacidade de qualquer pessoa nova de criar ETH para usar o repositório de aplicativos e de serviços descentralizados do Ethereum seria extinta. Isso interromperia o uso da blockchain Ethereum nos Estados Unidos, prejudicando uma das maiores inovações da internet. Fecha aspas. A Consensys alegou que a SEC tinha direcionado seu foco para o software de carteira MetaMask da empresa, que permite aos usuários custodiarem ETH e outras criptomoedas por conta própria. A empresa disse no documento que recebeu um aviso de Wells da SEC em 10 de abril, alertando sobre possíveis ações de fiscalização relacionadas a seus produtos MetaMask Swap e MetaMask Staking. Acrescentou que a SEC afirmou em uma conferência telefônica que a Consensys estava operando como uma corretora não registrada. Ou seja, a SEC está considerando a MetaMask, que é uma das principais, se não a principal carteira de Web3 do mercado, como uma corretora. Vamos ver o que isso vai dar, mas pelo menos agora a gente teve também uma ofensiva da Consensys contra a SEC. Vamos aguardar e naturalmente a gente vai trazer tudo para vocês aqui no Giro Bitcoin. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia essa semana e a gente já tem um encontro marcado aqui na semana que vem. Valeu!